Oi, gente. Eu acho que não tá tudo bem, né? Desde já eu quero esclarecer que esse é um vídeo para as pessoas que ainda estão dispostas a conversar, a ouvir. Se desde já você já sabe que não vai concordar com nada do que eu vou falar, você não precisa assistir. Porque eu realmente acho que esse vídeo também não vai ser isento. Eu vou partir do meu lugar de mundo, da minha visão. Mas se você ainda tá indecisa ou indeciso, vai votar nulo e quiser e puder assistir esse vídeo até o final, eu acho que vai ser uma boa conversa. Falando em conversa, eu tô há algumas semanas conversando com pessoas. Isso desde o primeiro turno das eleições. Nesse primeiro momento, nós tínhamos 13 candidatos à presidência. Eu fui em almoços com amigas e amigos do tempo da adolescência, da igreja, reuniões com familiares, encontros, e eu também conversei com muita gente pelo Instagram. Pessoas com visões diversas sobre esse cenário que a gente tem hoje. E, na real, assim, o que eu vi nessas pessoas foi uma grande frustração. Nós achávamos que hoje nós seríamos uma grande potência mundial, que a taxa de desemprego ia continuar lá embaixo, que a economia ia continuar indo de vento em polpa. Não foi isso que aconteceu. Ao mesmo tempo, nessas conversas com pessoas próximas, com amigas e amigos que cresceram comigo, essas pessoas podiam afirmar que a vida delas e do seu pai e da sua mãe é melhor hoje do que era em 2002 ou antes de 2002. Assim como eu, essas pessoas entraram nas universidades, nós fomos os orgulhos das nossas mães e dos nossos pais por sermos as primeiras e os primeiros a entrarem nesse espaço. Algumas compraram o primeiro apartamento, casa, viajaram pela primeira vez, passaram a se alimentar melhor, viram o país sair do mapa da fome. E muitas comentaram também que aumentaram o seu poder de consumo, porque numa sociedade como a nossa, isso traz uma sensação de pertencimento numa sociedade capitalista. E eu entendo. A gente desfrutou de um monte de coisa que nós considerávamos antes coisas de rico, que gente da nossa camada nunca iria acessar. Mas essa sensação de bem-estar não se resume a isso. Eu fui olhar uns dados e olha só, em 2003, a taxa de mortalidade infantil era de cerca de 25%. E em 2016, ela era de 14%. A extrema pobreza caiu de 10,5% para 4,2%. A desigualdade também diminuiu. E eu tenho certeza que são esses dados que também nos trouxeram essa sensação de bem-estar nesse período. Agora, entender que a gente não tá pior do que antes, mesmo não estando bem agora, fez com que eu não me decepcionasse com o PT? Não. A minha decepção com o PT fez com que eu não votasse neles nas últimas duas eleições e fez também com que eles não fossem a minha primeira opção nessa eleição de agora. E essa decepção veio porque nesse meio tempo a gente também viu os escândalos de corrupção, a violência crescente e hoje a gente também tá enfrentando desemprego. Desemprego esse que tá no mesmo índice de 2002. Mas aí que tá, né? Nesse contexto saiu uma pesquisa semana passada. Os resultados mostraram que 79% dos eleitores não querem ter aumento da idade da aposentadoria. 61% dos eleitores não quer a venda das empresas do governo. 83% querem que os programas sociais sejam mantidos. Não tá na pesquisa, mas eu acredito que a maior parte também quer continuar tendo os acessos que conseguiu nos últimos anos, principalmente antes do governo Temer. A maioria também quer maiores investimentos em saúde e educação pública e não querem perder esses serviços, mas quer que eles sejam melhorados. Eu quero. Mas hoje nós entendemos que não dá pra trocar um projeto que precisa de melhoras, sim, a gente sabe disso, e a gente vai continuar lutando por essas melhoras. Eu falo aqui nesse canal sobre muitos dos problemas que a gente tem, por um projeto que se apresenta ainda pior e que a gente não sabe se vai ter a possibilidade de lutar contra. Quando eu olho pro Brasil, a imagem que vem na minha cabeça é que a gente tá se divorciando de um marido que não ajuda em casa pra se casar com um marido que a gente não gosta, que já prometeu que vai nos bater, tirar as oportunidades dos nossos filhos, tirar os nossos direitos conquistados com muita luta e que, além disso, pode ser que a gente não consiga se divorciar dele tão cedo. E num outro cenário, eu consigo ver também gente se isentando, entregando a filha pra casar com esse marido. Ah, Gabi, então você tá dizendo que corrupção é bobagem, que o PT então tem que ficar pra sempre? Claro que não. Mas vamos combinar aqui pra gente que, assim como eu, quer combater a corrupção, nunca no Brasil nós vimos um grupo que tava no poder ser investigado. Preso, então, jamais. E a corrupção está na política do Brasil desde que o Brasil é Brasil. Onde nós imaginávamos que um dia um grande empresário ia ser preso. Para quem quer combater a corrupção, o combate já está sendo feito. E hoje a gente tem poder de continuar cobrando. Mas aqui vale a gente lembrar que não é só o PT que está na Lava Jato ou em casos de corrupção. Na Operação Lava Jato, por exemplo, que é a mais conhecida por todos nós, 31 políticos são do PP,
6 do PMDB, 6 do PT e 1 do PSDB. PP é esse que entre 2005 e 2016, no auge desse esquema da corrupção, o Bolsonaro era filiado a esse partido. Então, se eu não posso votar no Haddad porque o PT tem um monte de político envolvido em esquema de corrupção, então talvez eu também não poderia votar no Bolsonaro. Mas a realidade é que nenhum dos dois foi condenado ou preso por corrupção. Ao contrário do que eu ouvi nas redes, muitas vezes de forma agressiva, pessoas como eu que se decepcionaram e que não votavam mais no PT, hoje vão votar no Haddad não porque estão cegas ou não veem os problemas. E não, eu também não tenho bandido de estimação e essas pessoas também não têm. Agora, nessas eleições, olha só, mais uma coisa que é louca. Outro dia, conversando com uma amiga, ela falou: Gabi, meu pai me enviou um vídeo pelo WhatsApp, um vídeo de mais ou menos 30 minutos, mostrando como o PT tinha destruído a nossa vida, que PT nunca mais. Que esse governo, a partir de agora, era uma ameaça para nossa família. E aí ela falou, sendo que eu falei com ele, né, Gabi, que eu fui estudante de escola pública. O senhor sabe que durante 2 anos eu tentei vestibular para odonto e não consegui passar. E aí, na minha terceira tentativa, eu passei por conta das cotas de escola pública, de estudantes de escola pública. E eu lembro, pai, que quando eu passei, o senhor falou que essa tinha sido uma bênção de Deus, que Deus tinha aberto as portas. Essa minha amiga, ela se formou, trabalha como dentista, casou, tem carro, mora em um lugar legal, consegue ajudar a família, enfim, tem uma vida estável. Mas o pai dela continua repetindo que o PT destruiu a vida deles e que nós precisamos nos livrar de uma ameaça comunista. Uma ameaça que não chegou nem perto de se efetivar nesses últimos 14 anos e que não afetou a família tradicional dele. E aí, agora, para se livrar dessa ameaça recebida pelo WhatsApp, ele vai votar num candidato que diz que não aceitaria ser atendido por um cotista ou uma cotista, que essa pessoa tem menos capacidade. Um candidato que ama repetir que um dos seus maiores objetivos é diminuir o percentual de cotas. Uma pessoa pobre, de classe média, como queira, que tem familiares em escola pública, vai votar nesse candidato. Ah, Gabi, mas ele vai criar escolas militares para todo mundo? Ou sua filha vai ficar de fora da escola militar e depois da universidade também? Em quanto tempo? Com que dinheiro? E aqui vale a gente lembrar que o candidato votou pela PEC do teto, que congela os investimentos em educação e saúde. Vocês lembram disso? Mas, Gabi, tem a violência, sim, eu sei, e isso tá no topo da minha lista. É uma das minhas principais preocupações, porque eu acho que o PT errou muito, e essa é uma das minhas principais críticas a eles em não pensar uma nova forma de diminuir a violência, porque a gente sabe quem é mais afetado por essa violência. Mas aí, quando eu olho o candidato que tá na frente nas intenções de voto, eu não vejo nenhuma proposta que comprovadamente reduza a violência. E é assim que política pública funciona. Você tem que pegar outros exemplos pra você implementar no seu país. Ah, Gabi, mas ele vai dar liberdade total pra polícia. E sabe o que vai acontecer? Mais morte. Ao redor do mundo a gente vê isso. E não é só do bandido ou do traficante. É de um monte de gente que tá em volta. E sabe quem é essa gente? É gente preta, pobre. Aumenta-se assim a chance do seu filho ser confundido e levado sem você saber o rastro. Tem um outro moço fazendo algo parecido lá na Filipinas. Um cara bem parecido com o Jair. Pra vocês terem uma noção, teve o caso de uma missionária australiana que foi estuprada e morta. E eles soltou uma frase tipo, nossa, eu lamento porque ela era muito bonita e foi um desperdício. Esse cara, ele também prometeu matar e tá fazendo 12 mil mortos nos últimos 2 anos. 7.500 desses mortos não têm registro. Autoridades internacionais dizem que nesse fogo cruzado estão morrendo taxistas, comerciantes, enfim, muitas pessoas inocentes. E sabe quem vai estar nesse fogo cruzado? Você que é assalariado, seus filhos. Seu chefe vai estar em casa, muitas vezes com segurança, com a arma registrada. Seu pastor talvez vai estar no apartamento, enquanto você vai estar em casa, orando para que seu filho não seja confundido. Vai morrer mais gente, mas o mecanismo vai continuar o mesmo. O real problema, nem o chefe desse problema. A gente não tá atacando quem mais lucra com esse mercado. E no final só morre mais gente. E eu falo policial, das pessoas que moram nas comunidades. É trocar o ruim pelo pior. É entregar aquela sua filha lá do outro exemplo pro pior. E pra quem se recusa a votar no PT por causa dos valores de antigamente, olha, primeiro, kit gay não existe. Não existe. Fake news. O TSE já mandou tirar essa fake news. O máximo que existiu foi uma escola sem homofobia. E se você acha a homofobia bom, então assim, já fica mais difícil da gente conversar. Segundo, que pelos valores tradicionais, nos valores de antigamente, as pessoas, por exemplo, consideravam super normal ser racistas. Os homens consideravam super normal ser machista, bater nas suas mulheres. Muitos consideram isso até hoje. Então eu não sei pra quem tava bom nessa época.
Fora que olha o tipo de coisa que era normal de se falar. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Eu acho que acabar deve acabar, né? De uma forma ou de outra. Prendendo, matando, porque eu sou contra isso também. Você acha que deveriam matar travestis? Bom, eu acho que se a lei permitir, seria uma boa, né? Se você acha que essas coisas eram melhor antes do que são hoje, sim, não tem muita conversa, não tem muito o que conversar com você. Você realmente deve votar no Jair. Porque você acredita mesmo que é tudo mimimi, que as minorias devem se curvar, e aí não tem muito pra onde a gente seguir. Você realmente não ficou feliz com os avanços. E aí eu te entendo. Agora, pra você que não quer esse retrocesso, mas ainda tá na dúvida, eu venho insistir pra que você deixe o seu antipetismo ou sua crítica ao PT de lado nesse momento. Assim como eu vou fazer também. Eu juro pra você que, apesar de não ser nada alinhada com o PSDB, se o cenário hoje fosse Alckmin e Jair, eu ia estar aqui fazendo esse vídeo te mostrando os pontos positivos de você votar 45. Porque eu entendo e eu vejo, eu estudo, eu leio, eu sei que nós estamos ameaçados. Não é à toa que vários outros países estão tentando nos alertar. E eu viria aqui pedir o seu voto pro Alckmin, porque apesar de não estar alinhada com ele nunca deixou de jogar o jogo democrático. Comparecer aos debates, respeitar as instituições. Agora, um candidato que se recusa a ir aos debates, se recusa a responder perguntas, a falar com a imprensa, que já deixou claro que não vai tolerar a oposição, não vai respeitar a oposição. E o que mais me choca é as pessoas falarem que ele falou, mas ele não vai fazer. Ele tava brincando. Nós não podemos ser omissos nesse momento. Não lave as mãos. Não seja você a tirar a oportunidade dos seus filhos entrarem na universidade. Não seja você apertar o gatilho que vai matar a sua filha numa briga com o namorado porque ele tem uma arma em casa. Não aperta o gatilho da arma que vai atingir seu amigo que mora numa comunidade. Não seja a mão que vai tirar os seus próprios direitos como trabalhador, que vai reduzir a sua licença maternidade. Não seja a mão que vai varrer do Brasil pessoas como eu simplesmente por discordar. Não lave as mãos diante dos riscos aos indígenas, os riscos da floresta, dos animais. Mas aí você pode me dizer, mas já tá perdido, Gabi. Nem vale a pena tentar. Vale a pena sim, sabe por quê? Porque as pessoas que votam pelo retrocesso precisam saber que nós somos muitas e muitos. Seus amigos e suas amigas precisam saber que eles precisam contar com vocês quando eles se tornarem os alvos. Eu quero que no dia 28, independente do resultado, nós saibamos que somos muitas e muitas contra o retrocesso, que vão resistir, que nós não vamos aceitar retroceder. E para nós que já decidimos, muitos estão angustiados, lembrem-se que nós temos uns aos outros, umas às outras, e nós somos muitos por conta da luta que a gente travou até aqui. E não, nós não vamos nos curvar.